As orquídeas são, sem dúvida, as plantas mais belas e intrigantes das nossas matas. O Espírito Santo é o estado do Brasil que mais espécies de orquídeas hospeda. O nome orquídea tem origem na palavra grega orquis. Naquela época, as pessoas acreditavam que essas raízes tinham poderes afrodisíacos e as usavam na alimentação depois de convenientemente preparadas. As orquídeas apresentam uma estrutura floral muito peculiar que as identificam e distinguem das demais espécies vegetais. A vida é um hospital onde quase tudo falta. A vida é um hospital Onde quase tudo falta. E por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. Por isso ninguém se cura. E morrer é que é ter alta. As pessoas sempre tiveram o hábito de juntar coisas que estão ou estiveram ligadas ao seu dia a dia, como selos, moedas, cartões telefônicos, cartões postais, discos, filmes, latinhas, papel de carta, adesivos, coisas comuns que para muitos têm grande importância. Eles são os colecionadores e tema do mídia de hoje. E nos estúdios do mídia, o colecionador Sr. Eurico Escaramuça e o professor e psicólogo Fabrício de Souza. Sejam bem-vindos. Obrigado. Sr. Eurico, o que o senhor coleciona? Bom, eu coleciono diversas coisas. Cédulas brasileiras e estrangeiras, selos brasileiros comemorativos desde o ano de 1900, selos de cinema, né? E falando de cinema, é a coleção que eu mais priorizo e que eu tento conseguir o máximo, né, de objetos possível. Então eu coleciono tudo praticamente relacionado ao cinema, desde DVDs, trilha sonora, fotografia, pôster, livros, né, e também filmes assistidos, que eu também considero uma coleção. E eu coleciono também livros raros, né? Livros de arte, medalhas comemorativas do Clube da Medalha do Brasil e moedas também comemorativas do Banco Central e diversas outras coleções, entendeu? De tipo caixinhas de porcelana, relógio de época e outra coleção grande que eu tenho também de minerais. Tem mais de umas 300 e poucas espécies diferentes de minerais, os mais difíceis, né? E por qualquer motivo eu começo uma coleção. Tem quanto tempo que o senhor coleciona? Bom, eu coleciono praticamente desde pequeno, quando eu tinha uns 12 anos. Eu já fazia uma coleção de papéis de chiclete. A coleção que vinha a imagem de um cientista e você passava o lápis em cima de um espaço lá ao lado da figura e aí aparecia a invenção daquela pessoa, né? Tipo assim, a Graham Bell, aí o telefone, Alfred Nobel, dinamite, Santos Dumont, um avião. E essa coleção eu guardava com
muito carinho e tal, só que ultimamente ela está em lugar incerto e desconhecido. Não consigo, muito tempo que eu estou tentando localizá-la, ou está bem guardada, ou se perdeu. E a partir daí, nessa época também, eu colecionava livrinhos de faroeste, de bolso, entendeu? A gente lia os livrinhos, eu e meu irmão, por exemplo, nós líamos, e os livros que agradavam, que tinham história boa, aí a gente colecionava. Esses livros eu tenho até hoje, os selecionados, né? E depois, houve um intervalo, quando época de escola e tal, eu voltei a colecionar, mas sempre, nunca deixei de juntar alguma coisa, mas desordenado, sem ser com o espírito de colecionar, sem estar classificado. Eu voltei a colecionar mais agora, já bem adulto e já com mau entendimento de criar uma coleção, e então já faço de acordo com o que deve ser, com a classificação, né, com a ordenação, né, na ordem cronológica né, das peças. Professor Fabrício, como a ciência explica essa necessidade que alguns têm de colecionar? Na verdade, a gente não tem, como a gente já havia conversado, a gente não tem um compêndio específico, né, para explicar o comportamento de colecionar. Agora, o que a gente pode associar é o seguinte: em primeiro lugar, o comportamento de colecionar está muito ligado à questão do prazer de você ter um determinado objeto, um determinado papel, uma determinada cédula, né? E se tem envolvido esse sentimento de prazer, é porque tem um caráter lúdico, né? Então, um dos fatores que mantém o comportamento de colecionar é exatamente esse, é a ludicidade, né? É a brincadeira, é o prazer de você ter algum objeto que você estima, que você valoriza, né? E no segundo momento, a gente pode citar o fato de que, quando a gente coleciona, a gente tem que estabelecer determinados contatos com pessoas, lugares, instituições, e isso revela um pouco desse caráter de sociabilidade que tem as coleções, né? Então, se eu coleciono selo, muitas vezes eu me correspondo com com colecionadores que moram do outro lado do país, do outro lado do mundo, né? Então a gente troca informação, a gente envia, né, exemplares uns para os outros. Então esse caráter de sociabilidade associado a esse caráter lúdico estão muito presentes e provavelmente sejam as forças motrizes aí do comportamento de colecionado. Senhor Eurico, o senhor sabe por que o senhor começou a colecionar? Não, eu até uma vez eu conversei com minha esposa, falei que eu tinha vontade de fazer uma regressão para descobrir como que isso entrou na minha vida, mas ela me tranquilizou dizendo que se isso não estava fazendo mal, se não estava me incomodando, que precisava deixar para lá. E isso remonta à cena do filme Dom Juan de Marcos, quando o personagem lá tinha um comportamento excêntrico, então não chamava ele de doido, então perguntaram, o cara falou que alguém tinha que tomar alguma atitude, o cara falou, não precisa tomar uma atitude nenhuma, se uma loucura dele não está fazendo mal para ninguém. Então eu não tenho uma resposta, né, para isso. Eu sei que está muito forte hoje, né, cada vez mais forte na minha vida, e eu vou tentando administrar. E qual o tamanho da sua coleção hoje? Bom, essa é uma coisa que eu não tenho como mensurar, né, porque muitas vezes para nós colecionadores não é a quantidade de peças que determina o tamanho da coleção, né. Pode uma pessoa ter um número pequeno de objetos, mas serem esses objetos valiosos, né? Então, eu considero minha coleção de cinema bastante grande, mas sempre eu vejo outras pessoas que têm uma coleção maior que a minha, entendeu? Então, eu acho que sempre vai ser assim, né? Nós sempre vai ter alguém com uma coleção, ainda mais para o colecionador. O processo de colecionar, é difícil você ficar sabendo de uma pessoa que deixou de colecionar. Então, o processo não extingue, né? Então, a tendência da coleção, ela não tem outra saída, é crescer, entendeu? Então hoje, essa coleção minha de cinema tem bastante coisa e tal, mas eu ainda vejo que quando eu leio reportagem, né, fulano tem isso, tem aquilo, quer dizer, é coisa que eu não tenho, entendeu? Então, é difícil mensurar objetivamente, né? Eu posso contar, por exemplo, eu tenho tantos DVDs, né? Mas os outros objetos não têm uma relação. O senhor sabe quantos DVDs o senhor tem, mais ou menos?
Hoje eu tenho 1.345. O professor Fabrício falou desse caráter social que existe em relação às coleções. No seu caso, você tem contato com outros colecionadores? Existe um grupo que se encontra para conversar sobre as coleções? Você se encontra com algumas pessoas? Tinha uma reunião que nós fazíamos, reunião de colecionadores, e já chegamos até a fazer uma tentativa de fundar uma associação aqui, mas a pessoa que convocou para essa reunião, ela estava mais interessada em vender, tornou uma coisa muito mercantilista. A gente ia para uma reunião assim, mas era mais compra e venda não era de objetos, né? Não era uma troca de ideias, né? Uma convivência assim de pessoas que têm o mesmo hobby ou que têm o mesmo objetivo. Isso então afastou e acabou que não foi em frente. Hoje em dia nós temos contato sim com outros colecionadores quando a gente troca ideia de alguma coisa que apareceu, tipo assim, surgiu uma cédula nova, entendeu? A cédula X saiu, ou então quando você tem algumas peças que você quer desfazer e uma pessoa está interessada, então você já sabe com as pessoas que você faz contato. E pela internet também, hoje é um canal que você se relaciona bastante no sentido de facilitar, né, a aquisição de determinadas peças que você não encontra por aqui. Professor, existem muitas atribuições do ato de colecionar com o egoísmo. Por que existe essa relação? Na verdade, essa atribuição ela pode existir pelo fato de muitas vezes o quê? Olha, quando uma coisa nos dá prazer, a gente vai emitir comportamentos para obter aquilo, né? Então, muitas vezes, os colecionadores são ali bem incisivos, são bem contundentes na busca pelo objeto, né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam associando isso a um ato de egoísmo, né? Mas, na verdade, se a gente for analisar pormenorizadamente a situação, isso não necessariamente é um ato de egoísmo, né? A pessoa está dando, de certa forma, ela está dando vazão a um desejo, ela está dando vazão ali a um sentimento de prazer em obter determinadas coisas. Então, a partir daí, ela se engaja em atividades para obter. Agora, não que necessariamente isso seja um ato de egoísmo. Eurico, você já pensou em desfazer da sua coleção, doá-la, vendê-la? Não, eu já, em alguns momentos, eu já me desfiz de parte de uma coleção, de uma ala dela que eu não estava interessado em continuar, mas para equilibrar um momento de dificuldade. Mas eu nunca pensei em desfazendo totalmente, porque se eu fizer isso, no outro dia, com certeza, eu vou começar uma outra coleção. Agora, ele citou a questão do egoísmo. Realmente, o colecionador, ele sofre muito, porque mesmo que, ele mesmo explicou, que não tenha um caráter assim determinante que seja, né, ou um diagnóstico que seja egoísmo, o colecionador sofre muito, porque muitas vezes ele dá um valor monetário a uma peça, né, um valor significante, que se ele parar para pensar assim, poxa, quantas pessoas poderiam ser alimentadas com o que eu estou pagando por esse objeto, né? Então, realmente causa, né, o sofrimento. E você ter, assim, tipo assim, aquela procura constante, né? Aquela coisa que não acaba, uma coleção, por exemplo, assim, ela nunca acaba, dificilmente você tem o fim da coleção, porque sempre estão surgindo, né, peças novas. Então, realmente, é angustiante essa questão. Isso pode estar ligado a algum sentimento de possessão, professor? Olha, na verdade, há um sentimento de posse, sim. Agora, como eu já falei, é associado a um desejo de obter um objeto que a pessoa valoriza, né? É legal eu retomar um pouco a sua pergunta anterior, esclarecer também o quê? Que geralmente o egoísmo ele é caracterizado quando eu me utilizo de quaisquer modos para obter aquilo que eu quero, né? Então, muitas vezes o colecionador ele apenas quer ter o objeto, mas ele não prejudica a outra pessoa, ele vai por meios lícitos, meios éticos, entendeu? Então, isso não se caracteriza como egoísmo, né? Agora, em termos de posse, tem um sentimento de posse, sim, né? Uma ideia muito errada que a gente tem é o seguinte, que alguns comportamentos
eles são vistos até pelo meio médico como sendo doentios, né, patológicos, só que na verdade eles não têm esse caráter, né? Por exemplo, posse. Nós temos sentimento de posse, sim, com relação à nossa roupa, ao nosso carro, aos nossos objetos pessoais. E isso é, vamos dizer assim, isso é até natural. Natural no sentido de que faz parte da nossa vida mesmo, de cuidar daquilo que a gente tem, né, de preservar. A grande questão é quando a gente só organiza a nossa vida a partir disso, né? Se toda a minha vida está organizada de forma a eu supervalorizar esse objeto, a tê-lo sempre perto de mim e outros aspectos da minha vida acabam ficando de lado, aí sim que acaba sendo problemático. Para o senhor, existe esse cuidado especial, digamos assim, esse ciúme saudável em relação às suas coleções? Não, eu tenho uma preocupação constante em guardar. Eu guardo muito bem as minhas coleções, que muitas vezes elas ficam invisíveis, né? As famílias nem percebem onde é que elas estão. Mas eu não tenho plano para as coleções minhas depois da minha morte. Só tenho plano para essa vida. Então, eu não tenho esse apego de que eu vou levar isso para o túmulo, entendeu? Nem teria condições, que eu seria sufocado. Não teria a chance nem de ressuscitar. Mas eu não... É claro que se tivesse, né, alguém, um filho, mexendo constantemente de modo irregular, entendeu? Eu tentaria, né, chegar a um consenso com ele. Se quiser ver, eu te mostro, tem que ser assim assado, né? Porque realmente tem determinadas peças que requerem um certo cuidado, né? Você não pode pegar de qualquer jeito. Selo, por exemplo, você não pode ficar pegando selo com pressão de em cima do selo, você tem que pegar com uma pinça, entendeu? Pode achar exagero ou frescura, mas não, tem uma explicação, porque todos nós temos o suor, são tipo de ácidos, né, que tem isso aqui que vão depois causar alguma alteração na qualidade daquele selo. Então, tudo tem uma certa dinâmica, né? Cédulas, por exemplo, o colecionador, ele que se preza mesmo, ele não pega a célula dobrada, tem que estar do jeito que sai do Banco Central, entendeu? Espichadinho. Então, são cuidados que, muitas vezes, uma pessoa que não tem o conhecimento, né, vai pegar assim. Então, tem um fato engraçado, que nessas primeiras reuniões que nós fizemos de colecionadores, tinha um cara lá que dizia que era colecionador, trazia o dinheiro dele, tirava do bolso assim, a célula dele tudo dobrada. Aquilo foi engraçado. O mídia vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Desde 86, 85, na época que eu era mais ou menos, né, com uns 14, 15 anos, eu sempre vim colecionando discos, filmes antigos, mas desde pequeno eu sempre tive interesse por música e cinema, né, sempre as duas coisas juntas, né. E juntou a coisa de você ser colecionador e eu resolvi montar um comércio que atendesse as pessoas que têm o mesmo interesse que o nosso, né. Eu já tinha visto um tipo de comércio semelhante em São Paulo, nos grandes centros, né, Rio de Janeiro, que mais propriamente voltado para sebo, que é o comércio de usados. E aí eu resolvi reunir os dois tipos, né, bem próximos, que seria o sebo, né, de usado, livro, disco, usado, junto com a parte de cinema, filmes antigos, séries antigas. E acabei a partir de 2001 montando essa banca de revista aqui no centro de Vitória. E de lá para cá a gente tem sempre tido um aumento de procura, né, de material. O perfil do nosso público aqui é muito variado. Tem pessoas de todas as idades, tem pessoas de todos os gostos, tem gente que procura coisas muito fáceis, tem coisas que a gente nunca nem ouviu falar. A gente sempre procura correr atrás para atender esse público. A faixa de idade, desde criança até idosos, mas assim, não existe um público específico. Porque a nostalgia, ela está em voga, né? Todo mundo procura alguma coisa do passado, porque quer relembrar o passado, né, de certa forma.
né? E eu vejo a presença das pessoas sempre lembrando, pô, a gente era feliz naquela época, pô, teve aquela música que tocou naquela época, aquele filme que eu assisti, pô, era tão bom, os filmes de hoje. Então eles sempre fazem uma comparação com ontem e em comparação com hoje, né? O cinema atual, ou a música atual, então sempre com aquele saudosismo, né? Ah, que a gente era muito feliz e coisa e tal. E particularmente também é mais ou menos o pensamento que eu tenho, né? Todo dia sempre tem alguém procurando alguma coisa e a gente pega a nota e se a gente não tem de imediato para atender, a gente tenta correr atrás para localizar. Tem coisas impossíveis, né? Mas na medida do possível a gente vai tentando atender as pessoas. Tem uma procura maior de filmes raros, antigos, coisas assim que realmente ainda não foi lançado em DVD, nem em mídias anteriores como VHS, nem em película. Então a gente tenta atender essa parcela de público que procura esse tipo de entretenimento, né? Depois disco também vem na sequência, é uma mídia que já foi eliminada, né? Entrou uma nova mídia que é o CD, mas existe aquele público fiel que vem atrás de um vinil. Ah, eu estou procurando o vinil de fulano de tal, que saiu, até agora não saiu em DVD, eu quero o disco, porque o disco na época era melhor, porque o formato era melhor, entendeu? Essas coisas. Olha, na parte de cinemas, esses filmes aqui das chanchadas da Atlântida, nenhum destes saíram em DVD até o momento. Então a maioria, esses filmes aqui, todo esse painel é feito por colecionadores. Inclusive as capas, entendeu? Parece ser uma padronização, né? Coisa feita oficialmente, mas não é. Entendeu? Eles foram tirados ou de filmes 16mm, que é película, né? Ou tirado de fita de vídeo, VHS, fitas seladas. Então isso aqui sempre tem uma procura, a gente procura, eu queria a comédia do Oscarito, a gente tem. Além disso aqui que eu tenho mais alguma coisa, mas como o espaço é pequeno, eu não tenho como expor todos os DVDs, vamos chamar DVDs cults, que a gente chama, né? Inclusive eles são feitos só sob encomenda, não tem assim para pronta entrega, a gente encomenda e manda fazer, né? A gravação. Tem esses filmes, séries japonesas antigas, né? Tipo National Kid. Nossa, National Kid é um clássico. Fantomas, com certeza. É o primeiro seriado japonês exibido na TV brasileira. Até hoje é um clássico lembrado. Séries mais recentes como Jiraiya, Changeman, Jaspion. Séries americanas. Um clássico da TV brasileira, O Vigilante Rodoviário, que é uma série que foi exibida nos anos 60, início dos 70, né? Alguns desenhos americanos, os heróis Marvel. Tem sempre alguma coisa, filmes épicos, filmes nacionais que muitas vezes não estão aqui, alguns musicais, filmes de Elvis, Beatles, a gente tem a coleção toda dos filmes do Elvis, dos Beatles também. Então a gente tenta preencher mais ou menos o espaço com alguma coisa, mas quando a pessoa pede, a gente, tenho, entendeu? É porque a gente não tem um espaço para atender todo mundo, mas a gente, na medida do possível. Mas entre as raridades maiores, eu consideraria esses filmes da Atlântida. Nós temos algumas edições da Revista do Esporte, da época da Copa de 62, né? Aqui vem a figura do capitão, né? Da seleção brasileira, uma foto do Garrincha, temos o Zagallo, o próprio Gerson, ainda na época ele jogava pelo Flamengo. Tenho fotonovelas antigas, tipo a Ringo, que era uma revista de faroeste, né, de fotoaventuras, né? Nós temos miniaturas, tipo esse carrinho do Speed Racer, que é um desenho animado japonês, né, já conhecido do público, né? Temos outras revistas de esporte, como Manchete Esportiva, uma edição especial da conquista do tricampeonato, em 1970. Essa parte aqui toda é de quadrinho antigo, né? Revistas de guerra, né? Espionagem, fotoaventura. É o que a gente tem disponível. Material para desenho também, que tem sempre algum pessoal que procura algum material e é um material escasso no mercado. Afonso Abreu, Marco Antônio Grijó e Pedro de Alcântara. Eles formam a banda de jazz e honram a tradição musical do Espírito Santo.
O Afonso Abreu Trio começou com uma velha amizade. Afonso Abreu e Marco Antônio Grijó já tocam juntos há mais de 40 anos. Há 10 anos se juntou à dupla o pianista e maestro Pedro Alcântara. No final do show, tem-se o sentimento de privilégio de presenciar esse raro momento. A marca de um tempo passado, que pelas mãos desses 3 talentos podem sempre ser presentes e reais. Resta somente o nosso aplauso. Voltamos com mídia para continuar nossa conversa sobre os colecionadores e seus hábitos. Existe alguma coisa que você deseja ainda colecionar e você não conseguiu? Não, no momento é porque eu não sou, na verdade eu coleciono, mas eu não fico ambicionando, fazendo grandes planos, entendeu, de coleções, né, de ter uma coleção assim, coleção de... Eu tenho coleções que eu admiro, por exemplo, assim, eu admiro para um cara que coleciona carro, mas eu tenho pé no chão, eu sei que eu não tenho condições de fazer um tipo de coleção dele. Depois também, eu acho que tem colecionadores de todos os tipos, então eu me contento em ser um colecionador do meu tipo, entendeu? E porque eu acho que eu fazendo a minha parte, entendeu? Eu estou preservando um pedaço da história ali, entendeu? Que eu acho importante e tal, e que está ao meu alcance, né? Eu não vou ficar agora me atormentando com coisas que eu poderia fazer e que no momento são impossíveis, né? Então eu não tenho, no momento, assim, planos para iniciar nenhuma outra coleção. Embora não seja difícil, né? Por qualquer motivo, você pode começar uma coleção. Como que o senhor seleciona as suas coleções? O senhor disse anteriormente que o senhor tem uma variedade de coleções, vários tipos de coleção. Como que o senhor seleciona o objeto que o senhor vai colecionar? Eu tenho um certo critério e também interesse. Eu só coleciono objetos assim que são duráveis, objetos que são feitos de um produto que a tendência é durar muitos anos. Por exemplo, eu não coleciono coisas degradáveis, nem tipo muito plástico ou papel que não seja um papel especial, como é um papel de selo ou então de papel moeda, né? Então, nessa questão, eu já elimino uma série, né, de outras coleções que existem por aí, que eu poderia também optar. Então, já é uma questão que eu já me identifiquei, né? Essa questão de selecionar objetos, tipo assim, de metais, né? De minerais, entendeu? Pedra, né? Granito, então, e de prata, né? Quando pode, alguma coisa de ouro. Então, são objetos que a tendência é durarem por muitos anos. E a minha preocupação não é... Eu sempre sou muito preocupado com essa questão do tempo, então eu não faço uma coleção para acabar ou para se deteriorar. Parece que eu quero que essa coleção, né, vá adiante, né? É como se eu estivesse prolongando a minha existência, talvez seja alguma coisa assim, nesse sentido. Então, na hora de fazer essas coleções, eu já fecho o leque para esse tipo de objeto, então restringe bastante, né? E como você consegue todos esses objetos? Aí entra uma qualidade do colecionador, que é a persistência, né? Persistência, obsessão, que pode ser também algum desvio psicológico. Pode ser diagnosticado, entendeu? Pode causar até alguma doença. Claro que esse problema existe. Agora, e tem hora que realmente causa um certo sofrimento. Você, né, perseguir, né, uma determinada peça ou querer encontrar um determinado objeto, né? Mas, graças a Deus, eu tenho um ambiente familiar muito bom, que eu acho que me ajuda a manter esse equilíbrio, né? Eu tenho a minha companheira, minha mulher, minha esposa, ela é cúmplice, né, disso, e ela sempre está contribuindo para isso, não deixar eu me perder numa procura obsessiva, muitas vezes, né, inconsequente.
E qual foi o objeto mais difícil do senhor conseguir? O objeto mais difícil é uma coleção de Patrimônio da Humanidade da Unesco. A coisa belíssima, são 9 volumes, tipo uma enciclopédia, volumes e 12 DVDs sobre todos os bens tombados pelo patrimônio mundial da humanidade, tombados pela Unesco. Então, são todas as obras de arquitetura, as belezas naturais, tudo no mundo todo estão nessa enciclopédia. E eu namorei essa enciclopédia uns 4, 5 anos, até que eu não resisti. E parcelei o tanto que dava para parcelar e fui em frente. Professor, eu particularmente compro muitos livros e às vezes até corro atrás de alguns livros. Isso pode ser considerado um ato de colecionar? Essa questão de estar sempre comprando um tipo de objeto, um determinado objeto? Na verdade, a gente vai ter que distinguir o seguinte. Quando a gente compra para auxiliar o nosso trabalho, né, ou para algum outro fim, pode ser uma coleção? Pode. Só que tem um caráter diferente das coleções que o seu Eurico mantém. Que ele mantém, ele não mantém pela obrigação, ou seja, eu tenho que ter essa enciclopédia com esses DVDs da Unesco porque eu dou aula disso, é interessante. Não, ele gosta de ter. Para ele é prazeroso ter aquela informação disponível, né? De certa forma, eu também compro muito livro, assim, eu posso dizer que eu tenho uma coleção? De certa forma, sim, mas não com esse caráter de ludicidade que tem as coleções do seu Eurico. Você, professor, o senhor tem alguma coleção, mesmo que seja nesse tipo, né, de não ser por prazer? Olha, se eu for olhar bem, só livro. Eu nunca tive muita paciência para essa persistência que o seu Eurico falou, né? Eu nunca tive essa persistência, né? Eu preferi privilegiar outros aspectos da minha vida. A gente falou antes de cuidado especial. Você tem algum tipo de cuidado especial com seus livros? Como é que é a sua relação com essa coleção, digamos assim? Em primeiro lugar, com raríssimas exceções, não empresto livro para aluno. Isso né? Não sabe. Ah, professor, você é egoísta. Sim, né? Nem todos podem me dizer coisas agradáveis a meu respeito a todo momento. Então, uma boa dose de tolerância à frustração eu já tenho. Né? Então, assim, alunos que pegam livros comigo, assim, são alunos com quem eu já tenho uma relação mais próxima, né? E que eu tenho certeza que, mesmo que eu esqueça, eles vão me devolver. Né? Então, assim, eu não empresto para aluno. Geralmente, os meus livros eu guardo em armário fechado, né? Para não pegar poeira, essas coisas todas. Marisia. Né? Marisia, tudo. Não pode. Tá? E eu tenho um hábito, quando eu leio os livros, eu gosto de fazer anotação do lado, e essas anotações tem que ser, para mim, tem que ser a lápis. Né? Assim, sublinhar parágrafos, essas coisas de caneta, para mim, não funciona. Eu gosto que seja a lápis. É a particularidade, né? A gente agradece a presença do Sr. Eurico e do professor Fabrício. O Mídia de hoje fica por aqui. No próximo programa vamos continuar nossa conversa sobre os colecionadores e suas relíquias. Nossa equipe buscou outras histórias de pessoas diferentes que colecionam objetos diferentes, mas que têm em comum a mesma paixão, a arte de colecionar. Até o próximo programa. Eu tenho uma paixão por vinis, tenho uma paixão por discos, os quais eu coleciono desde 12 anos de idade. No início só existiam os vinis, e vinis grossos e até certo ponto quebráveis. Essa paixão foi aumentando e na década de 80 eu era um verdadeiro viciado em vinil. Comprava tudo. Com o advento do CD, os vinis acabaram indo para o museu, menos para mim. Eu criei o meu museu particular, catalogo meus discos e hoje, com a facilidade em se obter uma música de qualquer parte do mundo através da internet, eu crio alguns CDs de músicas
que não existem à venda no Brasil, de discos que não existem à venda no Brasil, e procuro ainda colecionar vinis com raridades, com aquilo que jamais vai sair em CD, e eu tenho aqui algumas coisas espalhadas que são extremamente interessantes que eu gostaria de mostrar. Esse aqui é o primeiro LP do grupo Terço. Esse cidadão é Vinícius Cantuária, e esse disco foi gravado em 1972 e demorou 1 ano para sair, tamanha lentidão como se gravava antigamente. Uma outra raridade é um vinil pirata do Black Sabbath. Isso já existia, um vinil pirata. Serguei no seu único disco gravado. Esse aqui é extremamente interessante, eu comprei num sebo e vim a descobrir depois. Chama-se UFO. David Tokmanov. É um LP de rock feito na antiga União Soviética. Esse aqui é genial. Esse aqui eu ainda comprei no início da década de 80. É um festival universitário da música popular brasileira de 1969. E alguns nomes ainda eram estudantes, como César Costa Filho, Aldir Blanc Mendes, da Escola de Medicina, tem Arthur Verocai, Fred Falcão e Paulinho Tapajós, Rui Mauriti, vários artistas, vários estudantes que acabaram virando artistas depois, fazendo sucesso depois do festival. Esse aqui é um disco que eu acho genial, é ainda a minha paixão pelos vinis. Toda vez que eu penso em encerrar, em trancar no museu, eu gosto de apresentar esse disco. É o primeiro LP da Roxy Music, uma banda de glam rock dos anos 70. Por que eu gosto dele? A qualidade dele é superior à metade dos CDs que eu tenho. É uma qualidade incrível, é um disco feito, uma prensagem maravilhosa, e toda vez que eu posso eu ouço porque eu acho genial. Esse aqui também é algo genial, é um dos meus favoritos. É um festival de Marisol que veio na trilha do Woodstock, onde tem Allman Brothers Band, Emerson Lake and Palmer, início de carreira, e vários outros fantásticos. Aqui no Espírito Santo, e muito antes de eu moro no Espírito Santo há 15 anos, morava no Rio de Janeiro, e 10 anos antes de me mudar para cá, nem sonhava em vir morar no Espírito Santo, eu já colecionava um disco que depois eu vim saber que era um artista daqui. Flávio Espírito Santo, esse é um disco raríssimo, fez muito sucesso na Rádio Fluminense FM, a Maldita, no Rio de Janeiro. Um clássico, um encontro de Gilberto Gil e Jorge Ben. Isso aqui é muito legal. Esse aqui, para quem não sabe, é um disco chamado Asdrubal Trouxe o Trombone. Quem está aqui? Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães. Isso em plenos anos 80, na guitarra, o Pedro Luiz, do Pedro Luiz, que mais tarde viria a fundar o Pedro Luiz e a Parede. Um disco que foi proibido demais nos anos 70, chama Banquete dos Mendigos, foi gravado no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e eu tive o prazer de assistir esse show, onde tinha um monte de gente, Jorge Maltner, Chico Buarque, Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha. Então, é um disco que eu consegui depois, porque esse disco foi censurado, recolhido das lojas, e mais tarde eu consegui num sebo, e é uma das minhas paixões. Em termos de CD, eu consegui achar uma coisinha, uma raridade. Uriah Heep ao vivo, em 72. Esse disco é algo fantástico, e o LP hoje é procurado por uma série de colecionadores. Infelizmente, eu não o tenho. Mais adiante, um LP importado do fundador do Pink Floyd, Syd Barrett, que morreu há pouco. E esse disco é muito legal, porque ele tem uma história muito boa. O Syd Barrett foi convidado, no auge da loucura dele, ele foi convidado a sair do Pink Floyd, e ele propôs aos integrantes na época que lançassem um álbum solo dele, e eles toparam produzir esse álbum solo dele. Então Syd Barrett, em 1970, quando saiu do Pink Floyd, o disco é produzido por Dave Gilmour e Richard Wright, que são ainda do Pink Floyd. O que mais que tem aqui de coisa? Ah, sim, o primeiro LP do Gênesis, que saiu na Espanha. Esse disco
que eu tenho a notícia, não saiu no Brasil. Então isso aqui ainda é com Peter Gabriel nos vocais, quer dizer, um disco muito legal. Esse aqui tem uma história engraçada, chama-se Fórmula 3, é um grupo italiano de rock progressivo que veio tocar no último Festival da Canção, no Maracanãzinho. E eles tocaram uma música inédita, bem ao estilo progressivo e tudo mais. Alguns anos depois, eu achei no sebo esse disco e vi que esse disco tinha sido produzido 2 anos antes do festival, Mora em Godo. Esse aqui é um disco muito bacana, chama Metal Mania, é do eclético Robertinho de Recife. Ele aqui toca guitarra tentando imitar Yngwie Malmsteen, depois ele também faz um outro trabalho parecido, mas esse aqui é um disco muito pesado, do Robertinho de Recife, e é uma das grandes raridades. Druid, essa capa é muito legal, todo mundo pensa que isso aqui é um disco do Yes. Quando você coloca na vitrola, parece um disco do Yes, parece que é o Yes, mas não é o Yes. É a cópia mais perfeita de um grupo de rock, chama Druid. Ele só lançou esse disco e é fantástico. The Nice. The Nice é um grupo inglês precursor do Emerson, Lake and Palmer. E isso aqui eu guardo muito bem guardado porque esse disco é fantástico. Esse é o grande clássico, é a grande capa e é um dos mais premiados. Pink Floyd, Summer 68, a mais famosa capa da história do rock, a famosa vaca. Eu tenho cuidado muito especial com meus discos, costumo lavá-los em água corrente, ou seja, sob uma torneira, lavá-lo com sabão, detergente, secá-lo, tenho um cuidado todo especial. Cada um dos quase 2.000 LPs que eu tenho são filhos. E como eu consigo catalogar? Ao colocá-lo na parede, eu faço ele tem um durex colorido que indica o estilo musical. Por exemplo, esse aqui é o estilo progressivo vermelho, MPB verde, rock nacional amarelo. Então isso me facilita na hora de visualizar na estante. Eu também tenho o cuidado de etiquetar e colocar um número. Eu criei um programinha no qual fica fácil identificar aonde está o LP. Há uns 4, 5 anos atrás eu adquiri um equipamento para tentar transformar a minha coleção de vinis em CD. Mas não funcionou muito bem e hoje a qualidade dos vinis, dependendo do equipamento de som que você tenha, ainda é muito boa. Ela acentua os graves e tudo mais. Um dos meus grandes arrependimentos foi ter doado a minha coleção inteira de vinis do Iron Maiden, porque eu havia comprado uma coleção em CD. E não é igual, o CD é muito inferior, a qualidade do CD é muito inferior à qualidade dos vinis. Ainda me sobraram alguns vinis e eu estou indo em sebo procurar vinis do Iron Maiden para repor a minha coleção. O meu cuidado hoje é em não adquirir CDs piratas, apenas os originais. Quando eu desejo algum estilo de música que não exista ainda em CD, ou que a divulgação no Brasil seja, a distribuição do Brasil não exista, eu realmente procuro manter o original, e eu costumo procurar hoje em países que não tem assim, um comércio, uma distribuição muito boa no Brasil. Jethro Tull, Aqualung, esse para mim é o grande clássico da música. Eu adoro esse disco, eu sei de cor e salteado, de trás para frente, essa é a grande paixão. Esse aqui é o terceiro vinil que eu tenho, os outros dois arranharam de tal forma que eu não consigo tocar mais. Eu comprei esse disco em 1972, quando do lançamento. Não existiam rádios FM. No Rio existia um programa na Rádio Jornal do Brasil chamado 60 Minutos de Música Contemporânea. E eu ouvi esse disco nesse programa e saí à caça e comprei um importado e ouvia dia e noite, noite e dia. Então, para mim, um grande clássico do rock, um grande clássico da música, e o meu preferido é Jethro Tull em Aqualung. Esse aqui é um equipamento que eu ainda utilizo. Para uns pode parecer arcaico, mas para mim ainda é
show de bola. Essa aqui é uma picape Polivox dos anos 70, com cápsula Shure, e ela tem um osciloscópio, um estromboscópio, perdão, para poder regular e graduar passo a passo a rotação. Esse aqui é um receiver Pioneer dos anos 80, onde já tinha uma previsão de subwoofer, também muito legal, com um equalizador, um gravador cassete, né, que hoje já é obsoleto, um toca-CD e um gravador de CD, onde eu faço as gravações de alguns LPs para CD. Tudo isso integrado proporciona um som muito bom. Eu criei esse móvel para tentar armazenar todos os meus CDs colocados estrategicamente em gavetas. Então, eu tenho aqui uma coleção onde existem trilhas musicais, CDs latinos, ou seja, CDs tanto de música latino-americana como música portuguesa, espanhola. Aqui, basicamente, a minha coleção de blues e progressivos. Mais em cima, uma boa coleção, todos os meus CDs do Iron Maiden, do Jethro Tull, e algumas raridades que eu costumo sortear na gaveta. Nessas outras já entra toda a MPB. Alguns LPs no início, com o advento do CD, alguns LPs eu doei para a Rádio Universitária aqui de Vitória, e depois me arrependi amargamente, vi que era uma coleção quase insubstituível. Então eu não penso em me desfazer de nada disso, eu penso em adquirir um espaço maior para poder guardar, colecionar, e eu acho que essa coleção de vinis e a coleção de CDs é talvez a minha herança cultural para os meus filhos e netos que um dia virão. Eu coleciono anjinhos, peças de ferro, toda peça de ferro antiga, a coleção de bule, e tenho o baú. Digamos que sejam umas 800 peças, mais ou menos. Eu comecei a colecionar lápis de propaganda, mas tem anos, tem mais de 30 anos que eu faço essa coleção de bule, porque eu gosto muito de porcelanas. E são difíceis de encontrar. Às vezes, quando encontro, é difícil de conseguir, de pegar, né, de comprar, porque as porcelanas nas casas de antiguidades, elas são caríssimas, esses bules, principalmente os antigos. O mais difícil foi aquele baú de noivado, um baú do século XIX. Olha, para conseguir, para encontrar, eu encontrei, não foi difícil para encontrar, foi difícil para comprar. Esse baú, a princípio eu achei que foi fácil, né? Porque eu juntei consegui um tanto de dinheiro da minha mesada, guardei, e quando eu fui lá, ele era o dobro do que eu tinha. Então eu pedi o dinheiro emprestado. Nada que é meu antigo sai daqui dessa casa, só entra. Deus me livre, por preço, mas por preço nenhum. A Companhia Nel Yaô de Dança foi criada por Magno Godoy e por mim em 86. O que nós queríamos com essa companhia é continuar um trabalho de pesquisa de linguagem no teatro, envolvendo a dança e as artes plásticas. Portanto, se você assiste um trabalho do Magno Godoy ou meu, é possível que você identifique movimentos, situações, dramaticidade próprios de um estilo, que é o mais interessante. Um artista, quando tem um estilo, ele está pronto para tudo.
Em 1972, nascia a Faculdade de Administração Espírito-Santense FAESA. Desde então, a instituição caminhou com passos firmes rumo ao futuro, se consolidando como a mais respeitada instituição privada de ensino do Espírito Santo, trabalhando desde o ensino fundamental à pós-graduação. Na década de 80, na Avenida Vitória, é erguido o primeiro campus. E na década de 90, pelas mãos de uma nova geração, ancorada na firmeza de um líder, a FAESA dá seu grande salto. Surgem os Campus 2 em São Pedro e o Campus 3 em Cariacica. Cada um assume a sua vocação. Na Avenida Vitória é reafirmado o perfil de gestão, negócios e design. Também são lançados os cursos sequenciais, os primeiros do Estado, e o Núcleo de Ensino à Distância. Em São Pedro, são implantadas as faculdades de Educação, Comunicação, Ciências da Saúde e Ciências da Terra. E em Cariacica, a Faculdade de Administração passa a atender as demandas da comunidade local. Ao mesmo tempo, se desenvolve a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. Entendendo que os primeiros fundamentos são os que ficam por toda a vida, a FAESA fomenta a participação direta dos pais no processo de educação, promovendo a interação entre escola, pais e alunos. Hoje, usufruindo de 30 anos de experiência em educação nas escolas FAESA, crianças, adolescentes e adultos reafirmam o presente e preparam o futuro. Hoje são dezenas de cursos de graduação à disposição da comunidade capixaba e brasileira. Em todas as áreas de formação, a FAESA acredita que educar para a vida seja o único caminho possível. Investir no ser humano e fomentar suas potencialidades rege o caminho de seu corpo diretor e docente. Para atender tal desafio, o trabalho visando a formação continuada de professores e funcionários é constante. A FAESA entende que promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento é mais que um compromisso, é sua missão. Para tanto, a FAESA vai além da sala de aula. Nas áreas de comunicação, saúde, agronegócios, educação e administração, os alunos transcendem a sala de aula e vivenciam o dia a dia de trabalho, ao tempo que desenvolvem a cidadania através de projetos que envolvam a comunidade. Na Faculdade de Saúde, por exemplo, nas clínicas de odontologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, dezenas de alunos prestam atendimento à comunidade carente da Grande São Pedro. Na comunicação, a TV FAESA trabalha com 30 alunos que colocam no ar semanalmente, pelo canal universitário de Vitória, 8 programas de televisão. Na administração, a empresa Júnior da consultoria fomenta e incuba ideias de micro e pequenos empresários e auxilia organizações não governamentais. Nos projetos de extensão desenvolvidos com o objetivo de aplicar o ensino e a pesquisa em benefício da sociedade, alunos e professores também estão presentes. Hoje são dezenas de projetos em desenvolvimento envolvendo a comunidade da Grande Vitória, beneficiando mais de 600 pessoas. Projetos como São Pedro na Ponta do Lápis, curso para alfabetização de jovens e adultos, desenvolvido pela Faculdade de Educação e Comunicação, abordagem em saúde bucal dos agentes comunitários, realizado pela Faculdade de Ciências da Saúde, e o curso de capacitação de modelagem no Campus 1, além de dezenas de outras atividades profissionalizantes oferecidas pela FAESA, são exemplos da inserção social da instituição. Os núcleos de pós-graduação com mais de 20 anos de experiência se dividem em 7 áreas: saúde, negócios, direito, design, comunicação, educação, informática e contabilidade. A biblioteca, com mais de 80 mil exemplares e totalmente informatizada, dá suporte aos estudantes e professores. Por entender que a continuidade e a produção de conhecimento são fundamentais em um mundo que caminha rápido, a FAESA desenvolve no núcleo de pesquisa mais de 30 projetos de estudos avançados. Atualmente, as pesquisas na área de saúde, mídia e meio ambiente são as que mais se destacam.
O incentivo aos pesquisadores é dado em forma de bolsa e de parcerias com a sociedade organizada. Através da pesquisa, dos projetos de extensão, do trabalho de professores e alunos dentro e fora de sala de aula na busca constante pela produção do conhecimento, a FAESA reafirma seu comprometimento com a sociedade capixaba e com sua missão: promover o desenvolvimento social por meio do conhecimento. FAESA, há mais de 30 anos educando e trabalhando para o Estado do Espírito Santo. Pensar em nós, esse manto sagrado que esquenta pesou em seu ombro. Vou lutar em paz, construir com a dignidade de um povo mais forte, sem era nem beira pra viver em um mundo mais limpo, com mais alegrias. Todo o seu universo, sem medir relação, consequência. Somos filhos da terra do sol, mas regados por águas passadas perdidas no tempo. Somos filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Pra subir, vou cantar pra você. Muitos anjos aqui, compreender a mensagem. Eu amassei e a dor da terra terminou. Passos firmes contemplam essa caminhada. Filhos da terra do sol, e o destino coroa sua alma e já foi. Somos filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Vou cantar pra subir, vou cantar pra você. Aqui, compreender a mensagem. Eu amassei e a dor da terra terminou. Passos firmes contemplam essa caminhada. Somos filhos da terra do sol, e o destino coroa sua alma já foi. Filhos da terra do sol, ofuscando seus olhos e a luz do céu desabou. Vou cantar pra subir, vou cantar pra você. Muitos anjos aqui, compreender a mensagem.
Música